Shabbat Shalom. Amém, queridos. Feliz sábado. Que a Shalom do Altíssimo, do nosso papaizinho, esteja sobre mim, sobre você. E eu sou a Aline Torres e estou mais um dia com você aqui no nosso devocional. Amém? O tema de hoje é: em quem você está depositando a sua confiança? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 24, logo depois que a gente orar, clamando pela presença do Senhor nesse momento. Amém? Vamos juntos? Papai querido, Deus Santo, te rendemos honra, te rendemos glória, adoração. Oh, Papai, soberano és tu, exaltado és tu e digno de toda honra. Estamos aqui na tua santa presença. Pedimos, aleluias, permissão para entrar na tua presença e declarar a tua santidade. Senhor, nós precisamos de ti, nós queremos te agradecer porque as tuas misericórdias se renovarão sobre nós neste dia tão precioso que o Senhor reservou para a adoração. Pai, e nós queremos te entregar esse momento de reflexão da tua palavra. Queremos pedir a tua presença, pedir que o Senhor ministre ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos para que a nossa alma seja salva. É o que eu te peço, Senhor. Fique conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Então agora, Mateus, aqui na minha versão judaica completa, que diz assim: Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os discípulos se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: Vocês veem tudo isto? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, nem uma pedra ficará em pé. Quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e de que o Olam Hazed, o tempo, oportuno está terminando? O tempo que temos, amém? Então, aqui o meu vem falando assim, Olam Hazed, ou seja, este mundo, tudo isso que conhecemos irá ser destruído. Eles perguntam, ou seja, quando que está terminando. E Yeshua respondeu, cuidado, não deixe ninguém os enganar. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas com as outras, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. Agora observe esse versículo. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Mas quem suportar até o fim será libertado. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os gentios. E então virá o fim. Aqui nesse texto de Mateus, do 1 até o 14, assim, é uma gama de informações. São, assim, recheado mesmo de aprendizado para a gente. Contudo, eu gostaria de focar, aleluias, exclusivamente no o amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Amém? Então, queridos, o que acontece? Nós, quando ouvimos falar de Jesus e decidimos, porque é uma decisão, amém? Jesus ele se apresenta, a Bíblia diz que ele está na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir, se você abrir a porta, ele entrará e estará com você, ceará com você, ficará com você, E o que acontece? Quando a gente decide,
né, que deixar Jesus entrar em nosso coração, a gente começa a passar por um processo, né? Já falei isso desde o dia primeiro e vou repetir agora porque é muito importante. Então, quando esse processo se inicia, é através do Espírito Santo, que a Bíblia fala, né? Aleluias, que ele habita em nós. Ele começa ali o processo de regeneração e de santificação. Por quê? Por que ele começa esse processo? Porque a palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para que nós venhamos nos parecer cada vez mais com Jesus, aleluias, a gente precisa estar conectado com o Pai, assim como Jesus estava. Então, a gente começa a aclamar, entregar as nossas dores, entregar as nossas dificuldades. Nós somos carne, a carne está forte quando a gente chega até o Senhor. Todos nós, queridos, precisamos declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que é Ele quem governa, porque é nesse momento que toda legalidade que o adversário das nossas almas tinha sobre nós, ela é quebrada, né? Por quê? Porque a partir de agora o Espírito Santo começa a nos orientar para que venhamos deixar de pecar. É assim que acontece. Então, por exemplo, quando, né, eu ouvi falar de Jesus assim, eu de imediato eu não fui para a presença do Senhor. Eu fumava, né? Eu tinha esse vício, era algo que me, por conta, né, de uma ansiedade, que na época a gente não entendia que existia ansiedade, então eu fumava cigarro. E para mim tava tudo bem. Eu costumava beber bebida quente e para mim tava tudo bem. Então eu ouvi falar de Jesus e Jesus era maravilhoso, era tudo muito lindo, Jesus era amor, né? Mas naquele momento eu só ouvia falar de Jesus. Eu não andava com ele. Ele cuidava de mim, porque ele já sabia dos planos que ele tinha a meu respeito. E ali o que aconteceu? Quando eu ouvi falar que Jesus salvava, curava e libertava, eu precisei tomar uma decisão. Então eu tinha que escolher ou aquele vício, né, algo que me dominava, ou estar na presença do Senhor, estar, buscar. E aí eu comecei a pedir. E Jesus, né, conhecendo todas as coisas, ele me ajudou, queridos. Ele me ajudou. Uma outra coisa que acontecia muito comigo é porque eu tinha o costume de roer a unha. Eu roía até, né, não deixava sangrar não, porque eu sempre achei muito feio. Mas eu roía a unha. E também por conta de ansiedade. Roía a unha desde os meus 3 anos de idade, que minha mãe falou, né? Até, queridos, os 42 anos. Eu roía a unha. E o que aconteceu? Um dia, eu sentada na minha mesa de trabalho, que na época eu trabalhava, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e disse que a partir daquele momento eu não iria mais roer a unha. Então, o que eu aprendo, queridos? E eu gostaria de falar para você que o Espírito Santo, ele fala conosco, ele cuida de nós, né? Esse amor que Jesus teve por nós, morreu lá na cruz, derramou o seu sangue puro, não foi à toa. Foi para nos resgatar das ciladas do adversário das nossas almas. E ele faz. O Senhor é o mesmo que criou os céus, a terra, o mesmo que nos chama, é o mesmo que nos liberta, porque a palavra do Senhor nos diz que ele veio, né, para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Certo, queridos? Aleluias, mas o adversário das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E era por conta dessas artimanhas do adversário que eu ficava presa no vício, no vício do cigarro, na ansiedade, no roer das unhas, né? E até que um dia bastou uma palavra do Senhor. Peça ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, entrega as tuas fragilidades ao Senhor. Aleluias. E creia, Ele te ouve, o Senhor te ouve, Ele te ajuda. Ele me ajudou e Ele vem me ajudando constantemente, queridos. Eu ainda estou em construção, eu ainda estou no processo. Aleluias. Amém? E você que sente desejo de alcançar uma libertação, uma transformação, uma mudança, verdadeiramente ser regenerado, se deixar ser, porque não é fácil, queridos. Nós vamos ter que escolher, é uma escolha. Eu escolhi ouvir a voz do Senhor e não roer mais a unha. Eu escolhi dizer para o cigarro que ele era menor do que o Deus que eu estava servindo, que eu havia escolhido para entrar na minha vida. E você precisa fazer a mesma coisa, se você quiser, claro, né? Porque a palavra nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, e o amor de muitos se esfriará.
por causa do crescente distanciamento da Torá. Então, quanto menos a gente lê a Bíblia, quanto menos a gente ouve a Bíblia, quanto menos a gente vai para a casa do Senhor, menos a gente vai aprender de Deus, menos a gente vai estar próximo dele. E não é isso que ele quer. A Bíblia fala que ele tem pensamentos de paz sobre nós, pensamentos de nos fazer bem, não de nos fazer mal. Então, quando lemos a palavra, quando meditamos, refletimos nos textos bíblicos, querido, um capítulo por dia, pede a Deus para te ajudar, o Espírito Santo para te ajudar, leia um capítulo por dia, medite, aleluias, e vai rompendo em fé na presença do Senhor, pedindo para que Ele te resgate, para que Ele te liberte, para que Ele te ajude nas suas fragilidades. Talvez você não ruia a unha, não fumava um cigarro como eu, mas talvez você tenha o vício da pornografia. Talvez você tenha o vício da mentira. Você acha comum mentir? Talvez você tenha o vício de roubar. Eu não sei qual é a sua fragilidade. Talvez você tenha uma dificuldade de ter o domínio próprio. Você é uma pessoa agressiva. Eu também passei por isso. Porque o processo de santificação envolve buscar a presença do Espírito Santo, buscar os frutos do Espírito Santo e também os dons. Porque nós precisamos servir os nossos irmãos, precisamos estar conectados com Deus e assim o seu espírito começa a nos transformar. Então, se eu era uma pessoa agressiva, agora Ele vai me dar mansidão, não é verdade? Se eu era uma pessoa que ficava virada com qualquer coisa, Ele vai me dar longanimidade. Mas é preciso eu e você reconhecer que nós precisamos dele. E aí nós vamos clamar: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo parar de mentir. Senhor, eu não consigo abandonar isso aqui que eu faço. Senhor, eu costumo trair. Senhor, eu não sei qual é a sua dificuldade, querido. Mas você sabe, o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração. E lembre-se, clame ao Senhor. Não deixe que esse amor aqui se esfrie. O amor se esfria, sabe por quê, querido? O texto nos diz que é justamente por conta dos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. Eles enganarão. Como que eles enganarão? Eles irão maquiar a palavra do Senhor, tentar fazer com que pareça tudo normal, o pecado, sabe? Normalizar o pecado, relativizar o pecado, relativizar a fé. Não, tá tudo bem. Não, isso não tem problema não, Deus perdoa. Não, estamos no tempo da graça. São as coisas que aqueles queridos que não amam a palavra e não prestam atenção na palavra têm ensinado. Agora, se você vai numa igreja e lá tá falando ore mais, jejue mais, busque mais, leia mais a palavra do Senhor, queridos, pode ter certeza, ali tem uma pessoa te direcionando na verdade. Não se deixe enganar. E ainda, querido, sabe por que é importante nós lermos a palavra? Porque como estamos vivendo um tempo de pessoas que já estamos vivendo esse tempo, queridos, de falsos mestres que tentam enganar, é importante a gente ler a palavra, porque quando a pessoa vier com uma conversinha afiada, tu vai falar: opa, isso não tá na palavra não. Jesus, retira isso, que isso não tá na palavra, tira aqui do meu coração, dos meus ouvidos, eu quero estar atento, Senhor. E é por isso. Então, a palavra nos diz que o amor de muitos se esfriará, mas nem todos. Olha que lindo, nem todos. O amor de muitos se esfriará, mas nem todos. E é isso, queridos. A chama do Espírito Santo precisa arder em nossos corações. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Se a gente não está desejando a presença do Senhor aqui na terra, como que nós vamos estar com Ele na eternidade? Me fala. Eu quero que você medite sobre isso. Amém? Então eu desejo um sábado extraordinário na presença do Senhor. Eu desejo que você medite nessa palavra que foi lida. Se você puder, leia e reflita sobre Mateus 24. Reflita também sobre os mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor, escritos pelo dedo do próprio Deus. Está lá em Êxodo 20 e tem outra citação também em Deuteronômios. Amém? Então, reflita sobre a mensagem da cruz. Leia os evangelhos de João, Mateus, João, Lucas, Marcos, medite nesses evangelhos, veja como foi a vida de Jesus, porque ele é o nosso exemplo, amém? Paulo também é o nosso exemplo, ele diz que nós podíamos imitá-lo, porque ele era imitador do Senhor, amém? Mas, queridos, reflita na vida de Jesus, reflita quem foi Jesus, que eu e você e eu, vamos seguir o bom exemplo, amém? Amém, queridos? É isso que eu deixo para mim e para você. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, aleluia, de reflexão.
se consagrando, buscando, entregando e crendo que o Senhor, aleluias, não vai deixar esse amor aqui se esfriar no seu coração se você buscar a face dele. Amém? Um forte abraço para você e até mais!